Graça e paz para todos. Eu fico muito feliz, como sempre introduzo as minhas falas, por ter você aí vendo este vídeo e compartilhando conosco um tempo tão precioso que você tem para que nós possamos aqui, mais uma vez, discorrer os assuntos da Escola Bíblica Dominical, a gloriosa Escola Bíblica Dominical, e também aquilo que é pertinente às nossas doutrinas bíblicas, a teologia ou a explicação daquilo que esteja ao nosso alcance e com o qual podemos colaborar com os irmãos. Meus amigos, eu estou aqui com esta revista, com 3 revistas na verdade. Esta aqui é a revista do trimestre atual, A Supremacia de Cristo, quando nós estamos estudando aqui a carta do escritor aos Hebreus, e nós já estamos ao final deste trimestre. Nós temos mais 3 lições maravilhosas para fecharmos esse trimestre, e eu quero crer que esse trimestre foi uma bênção para a sua vida. Depois eu tenho aqui uma lição bíblica que já é do próximo trimestre para a classe dos jovens, a Igreja do Arrebatamento, o padrão de Tessalonicenses para estes últimos dias. E é uma lição que vai trazer um alento e um alerta muito bom, muito importante para a nossa juventude, e também vai mostrar como preservar uma vida frutífera, honesta, não é? Esperando a vinda do Senhor de forma honesta e debaixo da graça de Deus. E nós queremos aqui no nosso canal também trazer subsídios agora, não só para as lições dos adultos, mas também trazer subsídios para os professores da classe dos jovens. Então eu quero dizer a você que você é muito bem-vindo aqui em nosso canal e que você possa também compartilhar esses vídeos com seus amigos, que você possa indicar o nosso canal para que eles possam se inscrever. E quanto mais pessoas inscritas, mais nós vamos abrindo, não é, um leque ou fechando uma corrente para que o nosso povo ele possa ter aqui alguma coisa que possam agregar, alguns valores que possam agregar, não só à sua vida espiritual, mas ao seu conhecimento. Eu também sou um eterno aprendiz, estou sempre aprendendo com a gloriosa e com a maravilhosa, aqui, Palavra de Deus, ok? E nós temos também a revista dos adultos, que já está em minhas mãos. Esta aqui são os valores cristãos, não é? Os valores cristãos enfrentando as questões morais do nosso tempo. E esta revista vai ser uma maravilha, porque ela vai trazer um assunto de cunho universal, de cunho midiático, de cunho conceitual, ideológico, filosófico, sociológico, né? Vocês querem ver aqui uma prévia do que vem por aí e que vai certamente atrair muitas pessoas. E importante que você também convide pessoas que não sejam evangélicas, para que elas possam entender quais são os nossos padrões para estes assuntos aqui. Olha, o cristão e a ideologia de gênero, muito falado aí na mídia, inclusive nas escolas, direitos humanos, aborto, pena de morte e eutanásia, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, planejamento familiar, vida financeira, vícios e jogos, política e redes sociais. Então, são 3 meses para que a gente possa se estruturar e tornar ou dar continuidade ao enriquecimento espiritual da nossa igreja e torná-la uma igreja forte, poderosa e que possa enfrentar legitimamente as questões que tentam deturpar, não é, o pensamento, o modo de conduta do nosso povo. E eu quero, na verdade, gravar alguns vídeos aqui, irmãos, e inclusive o autor da revista, na primeira lição eu vou falar sobre ele, e este pastor aqui, ele é uma bênção, porque ele vai tratar de assuntos que justamente nós estamos aqui lidando no nosso dia a dia. É o pastor Douglas Batista, doutor em teologia, licenciado em filosofia, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. E ele sugere aqui, logo no início da interação com o professor, que o professor, para ter uma abrangência melhor desse conteúdo que vai ser desenvolvido nesses próximos 3 meses,
é preciso que o professor conheça as ideologias que predominam nesse século XXI. Para tanto, ele sugere aqui, pesquise os seguintes temas: relativismo, materialismo e pós-modernismo. E essas 3 lições, digo aqui com humildade, mas elas estão no meu campo acadêmico. Eu sou formado em História, um historiador, pela graça de Deus, me esforçando bastante. E essas 3 matérias ou 3 disciplinas, relativismo, materialismo, pós-modernismo, está dentro do campo que nós atuamos. E neste primeiro vídeo, este agora que você está vendo, eu quero já falar sobre o que é relativismo. E eu quero explicar de uma forma muito simples, de uma forma fácil para você entender, dando exemplos, entendeu? Quero trazer de uma forma bem transparente, para que a partir desses vídeos, eu tenho aproximadamente aí 10 ou 11 vídeos dentro deste tema, relativismo, materialismo e pós-modernismo. E esses subsídios, eles vão servir como uma introdução, como uma entrada para a primeira lição e para as demais lições que você vai estudar nesse trimestre. Irmãos, é importante que a gente, com este tema aqui desse trimestre, se atenha um pouco nas matérias seculares. Você pode até dar uma boa aula se você não estudar nada disso e você se prender apenas na Bíblia, mas a sua aula será muito mais rica, muito mais interessante e encantadora se você agora criar um link, não é, com a ética cristã e com aquilo que está sendo veiculado a nós através de todos os meios de comunicação, inclusive nos meios educacionais, ok? Então eu quero hoje, né, responder, tanto que eu não vou nem pegar na revista, porque a nossa primeira lição, ela vai ser só no mês de abril, não é? A primeira lição desse trimestre vai ser no dia 1º de abril, e o mundo diz aí que é dia da mentira, mas graças a Deus nós andamos na verdade. Mas hoje eu quero explicar o que é o relativismo, não é? O que é o relativismo? Inclusive, não é? Como eu já disse, é um subsídio trimestral. E uma das coisas do relativismo, não é? Uma das frases que dominam o relativismo é: não há julgamento. No relativismo, não há julgamento. Essa frase aí é a base do relativismo. E o que é relativismo? Eu quero explicar a partir do ponto secular, mas trazendo alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, o relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem. Aí, esse questionamento vai tornar o conhecimento subjetivo. Então, esse ato de relativizar é levar em consideração as questões cognitivas. O que é isso? O que é cognição, né? Para alguns é uma palavra até um pouco difícil até de falar, né? Então a cognição, eu estou até colocando o dedinho aqui, ó, é o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção. Com o que você percebe as coisas? Você percebe com audição, visão, olfato, paladar e tato, ok? Quando você reúne esses sentidos, você vai também, a criança desde pequena, ela vai agregando valores no seu processo de conhecimento. Então ela associa tudo isso à memória, ao raciocínio, não é? É o desenvolvimento do juízo, da imaginação, do pensamento e da linguagem. Tudo isso chama-se cognição. Então, o relativismo, repita, é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o ato de relativizar, levando em consideração as questões cognitivas, as condições morais, certo? E culturais sobre o que se considera que é verdade. Então, o meio que a pessoa vive, onde ela nasceu, onde ela cresceu, com quem ela aprendeu, é um fator determinante para que essa pessoa possa ir construindo essas concepções. Agora, eu vou te dar um exemplo aqui. Há pessoas que foram criadas num lar liberal, né? Então, no lar liberal as pessoas falam palavras de baixo calão, o cidadão, o casal, a família anda pelado dentro de casa, não liga para certos valores que nós consideramos que sejam dentro de uma moralidade aceita universalmente. Enfim, esta criança ela vai crescer achando que o mundo é daquele jeito. Já existem outras pessoas que cresceram no lar conservador, no lar principalmente religioso, no lar que ainda tem como concepção, por exemplo, de família, o pai, a mãe, os filhos,
não é? E que guarda aquelas coisas dos antigos. Então veja que esse que cresceu no lar liberal e esse no lar conservador, segundo o relativismo, cada um vai ter a sua verdade. Cada um acha que o mundo que ele cresceu, nasceu e se desenvolveu é verdadeiro, certo? Então a relativização é a desconstrução das verdades pré-determinadas. Então o relativista, ele vai buscar o ponto de vista do outro, certo? Ele vai buscar também o ponto de vista do outro, ele quer saber as verdades do outro, ele relativiza as suas opiniões. Então é aquele que acredita que existe outros tipos de verdade, de perspectiva para as mesmas coisas, e que não há necessariamente o certo e o errado. E é aí que mora o perigo e que nós precisamos estar, como diz a linguagem popular, de antena ligada. Então, por exemplo, segundo a relativização, o que é errado para você pode não ser para mim. O que é certo para você pode não ser para mim. Mas se você acha que é certo para você, então é certo. Eu posso achar errado, mas para você é certo. E aquilo que eu acho que é certo para mim, não me interessa se você acha que é certo ou errado. Para mim está certo. O relativismo ou a relativização é essa. Então olha o perigo que nós corremos quando se leva em consideração a doutrina bíblica. Porque ela até pode ser relativizada pela interpretação muitas vezes equivocada do homem. Mas ela tem um padrão, não é? Que ela vem de Deus e ela tem uma inspiração do Espírito Santo que nos faz saber o que é certo. Então o primeiro passo na aplicação do relativismo é não julgar, né? Como eu disse no começo. O estranhamento de uma outra verdade ou comportamento ajuda na desconstrução do paradigma e é importante para repensar os fatores que influenciaram naquela construção. Então o relativismo ele é associado principalmente ao conhecimento das ciências humanas, como por exemplo antropologia, filosofia, sociologia, história, arqueologia, psicologia, tudo isso, não é? Todas essas disciplinas, ela tem associação com o relativismo. E depois então nós temos aí um primeiro relativismo, que é chamado de relativismo sofista. O que é isso aí? É uma linha de pensamento da filosofia grega que defende a subjetividade da verdade. Então, aquilo que o homem acredita e ele defende, seja enquanto moral ou do conhecimento, é conforme ele vê e experimenta, certo? Aquilo que ele vê, aquilo que ele experimentou e que ele tem como verdade, é o seu conhecimento e isso é tratado como relativismo sofista. Então, irmãos, pela orientação bíblica, por exemplo, nós somos ensinados que o homossexualismo, ou alguns preferem dizer homossexualidade, porque homossexualismo denota como se fosse doença. Bom, isso para mim é a mesma coisa, homossexualismo, homossexualidade. Então, pela orientação bíblica, por exemplo, né, nós somos ensinados que o homossexualismo é pecado. Por quê? Porque ele fere o princípio da sexualidade e do uso desta, conforme o projeto divino. Qual foi o projeto divino? O homem vai se relacionar com uma mulher, que é do sexo oposto. Agora, no relativismo sofista, se a pessoa, lembra que eu falei de experimento? Ver e experimentar? Se a pessoa experimentou a homossexualidade, gosta desse negócio aí, e passa a relacionar-se com a pessoa do mesmo sexo, segundo o relativismo, eu não posso julgar. Pois na verdade dessas pessoas, na verdade delas, desde que elas não estejam fazendo mal para ninguém e possam expressar o seu amor, deve ser aceito socialmente. Estão percebendo já o que é o relativismo ou a relativização? Então vejam, existiu um filósofo grego, um sofista, né, chamado Protágoras. E ele tinha uma frase que se tornou célebre. Essa frase diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Depois você pode estudar aí, você pode ir nas buscas da internet estudar sobre o Protágoras. Então ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o que quer dizer isso? O homem é a medida de todas as coisas. É um trecho da frase dele, não é? Que expressa essa noção de relativismo e de que cada pessoa compreende uma coisa da sua maneira específica, né? Então essa frase na íntegra, se a gente for discorrê-la completa, eu até fiz algumas anotações aqui, vai dizer o seguinte, olha, o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Então veja aí o relativismo. Então essa frase, ela foi fundamentada na teoria de outro filósofo,
chamado Heráclito, que ele descreveu o fluir incessante da realidade. A realidade está sempre em mutação, certo? Então, consequentemente, ele vai revelar que o conhecimento pode ser alterado graças a essas circunstâncias mutáveis da percepção humana, certo? Ou seja, o que é tido por todos como uma verdade hoje, amanhã pode não ser aceita pelo mesmo grupo, porque eles mudaram a sua concepção. Então até aí, tá entendido? Já tá dando para você ter uma ideia do que é relativismo? Então eu falei aqui do relativismo sofista, mas nós temos também o relativismo moral, certo? Só que esse relativismo moral, ele vai partir do relacionamento do relativismo sofista. Então, partindo do relativismo sofista, nós vamos construir uma corrente chamada relativismo moral. Então, ele vai dizer o seguinte, que a moralidade é importante para o processo de conhecimento, certo? De construção do conhecimento, é importante a moralidade. Só que o que vai influenciar na ideia da moralidade é o conceito que você tem de bem e de mal. Ou seja, daquilo que é socialmente aceito, enquanto que aquilo que sai da curva, ou não é, e é reprovado pela sociedade como um todo, é imoral. Por exemplo, eu vou dar uma explicação bem melhor para você aqui. No artigo 213 do nosso Código Penal brasileiro aqui, há uma legislação que fala sobre o atentado violento ao pudor. Então eu, por exemplo, estou aqui com essa camisa, eu até acho que é bonita, com essa gravata que eu acho que é bonita, estou vestido, posso andar assim em qualquer lugar que eu quiser, certo? Mas se, por exemplo, eu resolvi sair pelado na rua, eu vou ser denunciado pelas pessoas que virem e eu vou ser preso sobre este artigo, certo? 213 do Código Penal. No entanto, olha, irmãos, a hipocrisia. Quando chega o carnaval, o que você vê na televisão? Ante milhares de crianças, menores de idade, sob os holofotes da TV, as modelos saem seminuas, algumas só com tapa-sexo, outras completamente nuas, só com o corpo pintado. Ué, mas e o artigo 213 que diz que eu não posso sair pelado porque é atentado violento ao pudor? Não, mas aí na época do carnaval é cultura. Aí é relativo, olha a relativização aí. Aí é relativo, é cultural, não é? E eu não posso, por exemplo, ir agora lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no MASP, por exemplo, e entrar pelado, porque serei preso. Mas olha, se o artista posar nu numa exposição de um museu e as crianças forem convidadas para visitar a exposição, elas podem até tocá-lo. Vejam só, não é? Porque o ambiente concede a liberdade para tal. Isso é relativismo. Ou seja, segundo ele, não há uma verdade absoluta. Apesar do artigo dizer que andar pelado é crime, mas olha, é relativo, depende do lugar, né? E muitas pessoas condenaram, por exemplo, aquele museu lá no Rio Grande do Sul, aquele Queer Museu, né? Aquela exposição que ela foi praticamente rechaçada pela população brasileira conservadora, graças a Deus. Só que para as pessoas que a defenderam, era uma coisa normal, não tinha problema nenhum. E isso é relativizar, certo? Depois nós temos o relativismo religioso. Ou seja, o religioso, ele ultrapassa o relativismo moral. E além de questionar a formação dos conceitos de bem e de mal, diretamente ligados à religião, ele vai colocar em questão a palavra de Deus como única verdade, certo? O relativismo moral pregado pelo mundo, ele vai questionar a palavra de Deus. Ele vai questionar a Bíblia, certo? E inclusive vai questionar a interpretação que os homens dão para a palavra de Deus, certo? Então, por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui. O que é socialmente aceito nas grandes cidades, nas grandes metrópoles? Que você pode arrumar um parceiro, certo? Se amigar, viver uma vida marital sem casamento, certo? E viver como um casal casado, inclusive com amparo legal. Só que no mesmo país nosso, no mesmo Brasil nosso, em muitos lugares do interior, nas zonas rurais, por exemplo, de algumas regiões do Brasil, isso é inaceitável. É preciso a bênção do padre, né, que vai fazer o casamento, ainda que não exista um cartório próprio. Então você vê que é a mesma situação, mas em locais diferentes, e aí as pessoas vão relativizar. Então essa é a primeira parte que eu quero deixar para vocês, que existe esse relativismo e nós vamos entrar num trimestre que nós precisamos ter este conceito aqui para a partir dele
nós então colocarmos os valores cristãos. Eu vou dividir esse vídeo para que ele não fique muito comprido, até porque eu não sei quanto eu tenho de memória aqui na minha gravação, mas eu vou entrar numa segunda parte para continuar, porque agora eu vou falar sobre o relativismo cultural, ok? Vamos continuar? Eu dei um pouquinho mais de luz agora, não sei se ficou muito escura a primeira parte, estou dando um pouquinho mais de luz aqui para melhorar o vídeo, ok? Então vamos lá. Eu tinha falado sobre o relativismo sofista, o relativismo moral e agora nós vamos falar do relativismo cultural, ok? Então o relativismo cultural é um conceito antropológico que define que o conjunto de hábitos, crenças, valores de um grupo, ou seja, a sua cultura, influencia esse conjunto de hábitos, crenças, valores, ele vai influenciar em tudo aquilo que este grupo considera uma verdade. E para relativizar a cultura, como eu já disse 2 vezes, e vou dizer agora pela 3ª vez, nós não podemos julgar. Primeiro, nós precisamos entender os traços da cultura do outro, certo? Os traços da cultura do outro que o levaram a ter aquilo enquanto verdade. Porque eu tenho um parâmetro para medir as coisas, mas eu não posso usar esse parâmetro para medir, segundo o relativismo, a verdade do outro. Então, o relativismo cultural seria o contrário do etnocentrismo. O pensamento etnocêntrico é aquele que leva em consideração apenas os valores morais do seu próprio grupo, certo? E com esses valores morais do seu próprio grupo, é que ele vai criar uma peneira, não é? Para ele poder interpretar outros comportamentos. E isso acaba julgando pela sua perspectiva pessoal o comportamento do outro. E então isso não é aceito no relativismo, o etnocentrismo. E deixa-me dar um exemplo para vocês aqui. Parece coisa, o exemplo que eu vou dar aqui parece coisa de culturas passadas de vários séculos, mas acontece ainda hoje no século 21. Inclusive acontece no Brasil, tá? Para os índios, irmãos, de diversas tribos brasileiras, matar seus filhos deficientes, por exemplo, por problema de saúde ou porque ele é muito frágil, para eles é um ato de amor. Se a criança nascer deficiente, eles entendem que essa criança ela vai sofrer pelo restante da vida, então ela vai matar a criança recém-nascida. Para eles é um ato de amor, porque eles não querem uma criança ou um adulto com a saúde frágil ou debilitada. Então muitos pais fazem isso contrariados, inclusive alguns índios não querem fazer isso, mas por conta dos membros da tribo que são mais fortes ou dentro daquela hierarquia estão mais elevados, então eles obrigam que na tribo não haja deficiente físico, e aí eles são obrigados a cometer assassinato. Essa cultura, para mim até assustadora, é muito comum no nosso país, e apesar da gravidade da situação, pouca coisa se fala sobre esse assunto. Aliás, a gente nem vê isso na imprensa. Só que o fato é que, estando dentro de uma tribo indígena, é aceitável, inclusive pela FUNAI e pelo governo brasileiro, que esse infanticídio seja praticado. Agora, para nós, isso é crime. É inaceitável que se mate uma criança recém-nascida. Então aí vocês percebem que há o relativismo, ou seja, o que o etnocentrismo vai dizer? Segundo o relativismo secular, você não pode julgar, para eles é a verdade deles, eles entendem que isso é certo. Você não pode achar errado, mas para nós, que temos um outro parâmetro, nós entendemos que é sempre importante, em primeiro lugar, a preservação da vida, certo? Então para nós é crime, mas para eles não é. Você quer outro exemplo? Para jovens maiores de 16 anos, certo? E menor de 18. Se eles quiserem se casar, um jovem com a idade de 16 anos, 17 ou 18, eles só podem se casar com autorização dos pais. Não, com 18 já pode, né? É com 16 e 17. Só pode casar com autorização dos pais. Isso, inclusive, está no artigo 1517 do Código Civil Brasileiro. Então, eles não podem tomar a liberdade de casar porque querem casar, se estiverem com 16 ou 17 anos. Caso os pais não autorizem o casamento do filho, que possui entre 16 e 18 anos, mas eles querem se casar a si mesmo, então o juiz pode decidir sobre essa causa.
que é chamado de suprimento judicial de consentimento. Então, o suprimento judicial de consentimento acontece quando aquele que pretende se casar possui mais de 16, menos de 18, e um dos genitores, né, um dos pais, não autoriza. Então, nesse caso, um juiz, numa sentença judicial, ele vai analisar a questão, ele vai fazer o julgamento dele, e ele pode autorizar o matrimônio, substituindo, inclusive, a vontade dos pais, certo? No país é assim que funciona a lei. Só que esses casos, evidentemente, que são raros socialmente. Geralmente um jovem nessa idade, uma menina nessa idade, não é aconselhada a casar, né, tão cedo. Só que nos países islâmicos é diferente. Esse casamento pedófilo que a gente de vez em quando vê na mídia aí, ele é legalizado por países islâmicos e eles consideram que é uma homenagem ao profeta Maomé, que com a idade de 50 anos, não sei se vocês sabem disso, mas com a idade de 50 anos, ele transformou uma menina de 10 anos de idade na sua esposa. Esse é o profeta deles. E quando eles são questionados, né, qualquer cidadão islâmico, já tem uma certa idade, é questionado por que está casando com uma criança, eles dizem o seguinte: nós estamos seguindo o modelo de Maomé, certo? Para justificar então esse questionamento ocidental. Inclusive um deles tomou como esposa, eu fiquei sabendo recentemente, uma menina de 6 anos de idade. E diz ele que só fez sexo, né, teve relacionamento íntimo lá, segundo a linguagem, né, fez sexo, quando ela tinha 9, porque ele já tinha passado 50 anos. Aí perguntaram como é que ele estava se virando então nesses 3 anos de casado, sem relacionamento íntimo. Mas aí, né, fomos informados que ele tinha um harém, né, enquanto ele esperava que aquela criança se desenvolvesse, e na verdade ela nem se desenvolveu por completo, porque com 9 anos de idade ela foi obrigada a praticar o sexo com ele. Então esse modelo saudista, né, adotado em grande parte do mundo islâmico, ele permite que qualquer adulto, de qualquer faixa etária, transforme uma menina em esposa, e inclusive inicie essa menina sexualmente, né? Meninas com idade de brincar de boneca, gente, né? Isso é uma coisa impensável no nosso mundo, mas lá eles aceitam normalmente. Então o relativismo vai dizer o seguinte: aquela é a verdade deles, e que para eles estão certos. Lembra-se que eu disse sobre o Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. Só que em lugares menos primitivos, né, esse tipo de coisa aí, por exemplo, aqui, o cidadão que ele for pego se viciando a menina, se ele cair dentro de uma cadeia, vocês sabem, nem os bandidos não aceitam, certo? Mas lá é uma coisa normal. Naquelas paragens, o casamento pedófilo é uma homenagem ao profeta que amava criancinhas. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre isso, irmãos, e eu achei uma reportagem de um cidadão com mais de 90 anos de idade, que ele casou com uma menina de 15. E isso, inclusive, voltou a inflamar um debate sobre as chamadas noivas meninas no país. E casos como esses são relativamente comuns, como eu disse, mas só que dessa vez os saudistas usaram as redes sociais para condenar esse casamento desse camarada com mais de 90 anos, porque essa menina, na verdade, ela foi comprada da família, né, por uma grande soma de dinheiro, e eles estão considerando isso como tráfico humano, como abuso infantil. Graças a Deus por isso que eles estão abrindo o olho. Então, segundo a imprensa local, esse homem pagou na faixa de 17 mil dólares, aproximadamente aí 35 mil reais, para poder se casar com a menina. E pelo que eu me lembro, né, essa menina estava tão assustada, tão apavorada, que na noite do casamento ela trancou o marido para fora do quarto e ela fugiu pela janela e voltou para a casa dos pais. Olha, meus amigos, o apavoramento dessa moça. Agora, esse homem aí, ele está considerando entrar com um processo para recuperar o dinheiro ou a menina. Então, milhares de meninas sauditas de menos de 14 anos são obrigadas a se casar com homens ricos e muito mais velhos. E esse movimento crescente no país, eles estão querendo que haja uma idade mínima para se casar, porque eles estão considerando como absurdo. Mas, por enquanto, é a verdade deles. Inclusive, eu conheço o caso, né, por reportagem, que um homem velho matou uma menina de 6 anos na noite de núpcias. Para nós é um absurdo isso, certo? Vejam outro relativismo cultural, por exemplo, na Índia. A vaca é considerada um animal sagrado. Se ela deitar no meio da rua lá e você tiver com o seu carro, você tem que se desviar, você não pode nem buzinar, certo? Eles não comem carne de vaca.
Até porque eles imaginam que você poderia estar comendo um parente seu que reencarnou, não é? E veio a esta vida para purgar qualquer pecado que tenha cometido. E nós? Ah, irmãos, aqui a gente faz churrascada, convida os amigos, não é? Come bastante carne, assa carne. Para eles isso é impensável. Então veja aí o que é o relativismo, certo? Então o relativismo é assim. Quer ver um último exemplo aí? Na Grécia, por exemplo, cada vez que você acaba de comer, você está sentado à mesa, você, para demonstrar que você gostou da comida, que você está satisfeito com a comida, né? O convidado lá dá aquele arroto bem grande, né? Agora, vá fazer isso aqui na mesa de um restaurante. É perigoso você até ser retirado do restaurante, convidado por livre e espontânea pressão a sair do restaurante. Por quê? Porque aqui é falta de educação, certo? Quer ver um outro exemplo ainda? Na África, dançar a dança é uma coisa cultural, é uma coisa muito comum entre eles. E inclusive, quando nossos missionários vão lá e eles estão ganhando almas para Jesus, durante os cultos, se dança muito durante as músicas, certo? Mas aqui já não é uma coisa normal, embora haja algumas igrejas mais progressistas, mais liberais, mas não é uma coisa comum, certo? Então veja bem que tudo isso chama-se relativismo. Então o relativismo cultural defende que a cultura do sujeito deve ser relativizada, ou seja, repensada para que se entenda o ponto de vista do outro. E é nesse trimestre, irmãos, que nós vamos aplicar o filtro da ética cristã em todas essas questões sofistas, morais, culturais e religiosas. Então, por exemplo, existe um parâmetro para que o mundo veja a ideologia de gênero, mas nós temos o nosso, segundo a Bíblia. Existe um parâmetro para que o mundo veja o que é os direitos humanos, mas existe pela Bíblia um parâmetro que nós usamos como filtro. Existe um parâmetro do mundo sobre o aborto, mas nós temos uma consideração da parte divina sobre o aborto, e assim sucessivamente, certo? Agora, existe também um comportamento chamado aculturação. O que é a aculturação? Você tem a sua cultura, como nós temos aqui no nosso país, mas através da globalização, por exemplo, que hoje nós temos contato com outro lado do mundo pelos meios de comunicação, é você absorver as culturas de outros povos. Isso se chama aculturação. Então, segundo o relativismo, não existe verdade universal. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista. Agora, qual é o seu ponto de vista? Qual é o ponto de vista do cristão? Irmãos, o nosso padrão aqui, olha, é a Bíblia Sagrada, certo? É a Bíblia Sagrada. Você sabia que Jesus relativizou também o Antigo Testamento com o Novo Testamento? Lá no Antigo Testamento era permitida a poligamia. Não era a vontade de Deus. Assim, por exemplo, como o divórcio não era a vontade de Deus. Até perguntaram, Jesus, por que Moisés deu carta de divórcio? Se ele era uma grande autoridade, um vulto profeta, não é? Ele era sacerdote lá no Antigo Testamento. Olha, Moisés deu por causa da dureza do coração dos homens, mas não é a vontade de Deus, não era assim no princípio, certo? Então a mesma coisa, a poligamia era permitida lá no Antigo Testamento, e inclusive, por exemplo, ela é aceita hoje, né, contemporaneamente, em outros lugares do mundo. Mas no Antigo Testamento, por exemplo, quando a mulher tinha problema de infertilidade, era estéril, era permitido, certo? Já no Novo Testamento, Jesus mudou isso aí. Lembra-se que Jesus falou muitas vezes, ouviste o que foi dito aos antigos, certo? Aí ele disse assim, eu porém vos digo. Só que o que vai dizer o mundo, o relativismo mundano? Não, mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Então, cuidado, crente, principalmente vocês jovens. Cuidado nas universidades. Cuidado com as matérias de humanas. Cuidado principalmente nos cursos de filosofia, não é? Porque eu peço que os professores de escola dominical alertem os seus alunos, principalmente os jovens, porque está sendo inserido muitas vezes conceitos mundanos, secularizados, malignos, não é? Para descaracterizar as verdades bíblicas. Então alerte seus alunos, né? Que eles podem até ouvir os nossos filósofos contemporâneos, mas que eles tenham cuidado para não beber da sua água batizada no ateísmo, no ceticismo, no relativismo pernicioso, no materialismo, no pós-modernismo que destoa daquilo que é saudável para a alma, certo? Eu estava vendo um vídeo recente daquele filósofo aí contemporâneo, Leandro Carnal, e inclusive tem um vídeo que vai ser intitulado Resposta a Leandro Carnal,
ele disse o seguinte, que a verdade é filha do seu tempo e que ela é mutável, né? Então, nos conceitos humanistas, a verdade ela pode até ser mutável, mas na questão prática da vida cristã para a salvação, nós cremos que ela é imutável. Irmãos, Jesus disse, ele mesmo disse, não é, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse ele, não hão de passar. E ele disse mais, em João 14,6, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, disse ele, a verdade e a vida. Então, irmãos, existe sim verdade absoluta. E a verdade absoluta se chama Jesus Cristo. Aliás, Deus também não mudou. Ele é a verdade absoluta. Está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 8, na boca do escritor aos Hebreus, ele escreve dizendo que Deus é o mesmo ontem. Não, ele escreve dizendo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mundo pode mudar, a terra pode passar, mas as verdades bíblicas são imutáveis. Nós somos um povo separado, nós somos um povo diferente. É por isso que a igreja, no original, é chamado eclésia, ou seja, chamados para fora, tirados para fora. Outra coisa, eu disse várias vezes nesse vídeo aqui, que o relativismo diz, não se pode julgar, há julgamento sim. Leia lá 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, está escrito assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então existe um julgamento sim, comportamental, e inclusive não só existe julgamento para o tempo de agora e de hoje, mas haverá julgamento futuro, e esse julgamento ele vai ser definitivo. Você quer ver julgamento futuro? E esse julgamento será baseado no comportamento que as pessoas tiveram aqui na terra? Apocalipse capítulo 22, versículo 15 ao 21. Vamos ver lá? Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, se não, vou deixar aqui embaixo no rodapé, 22, 15 a 21. Diz assim, olha, ficarão de fora os cães, claro que não se refere a um cachorro literal, está aqui se referindo a um comportamento pernicioso, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tá vendo aqui, gente? Então isso aqui vai ser preciso um julgamento. Se você perguntar para o ladrão, para a prostituta, para o mentiroso, cada um deles vai ter sua verdade e uma justificativa porque cometem tal ato. Mas para nós não dá para relativizar as verdades bíblicas, porque haverá um julgamento. Ainda voltando a falar sobre o relativismo moral, né, que eu tinha comentado, cada vez mais nós entendemos, irmãos, que é preciso aceitar as diferenças de pensamento. Tudo bem, nós podemos aceitar as diferenças de pensamento, as diferenças de postura, né? Valorizar inclusive até uma postura que seja diferente da nossa, para que nós vivemos num ambiente democrático, certo? Num ambiente de boa convivência saudável. E entender que as pessoas são como elas são. Agora, dizer que alguém é como é, não significa que eu, não é, possa aceitar alguém que não é como eu. Eu não vou atacar ninguém, eu não posso usar aqui também o parâmetro bíblico para atacar as pessoas, mas isso não significa que eu devo aceitar qualquer coisa de alguém. E no campo da ética, certo? E da prática moral, nós temos de ter cautela com esse relativismo moral, né? O que diz o relativismo? Se eu tenho que respeitar o outro como ele é, então vale qualquer coisa, porque cada um tem a sua verdade? Não, não é verdade. Compreender é diferente de aceitar, certo? Vou repetir. Compreender é diferente de aceitar, né? No entanto, rejeitar ou não aceitar sem antes ter compreendido, aí é preconceito, certo? Eu preciso ouvir o outro, eu preciso dar atenção ao outro, certo? Não podemos ser preconceituosos. Eu tenho de ter conhecimento de causa para fazer meu julgamento. E meu julgamento é por aqui, olha, no que diz o Novo Testamento, a palavra de Deus bem interpretado também. Porque se eu não conhecer direito a intencionalidade da palavra, eu posso matar alguém com esse livro aqui e me tornar mais preconceituoso que tudo. Então eu preciso compreender antes de aceitar ou rejeitar. No entanto, a compreensão não significa que eu estou acatando. É isso que nós precisamos entender, certo?
Então, no campo da ética, por exemplo, dos valores de conduta, da convivência social, a nossa capacidade de achar que as pessoas podem pensar de maneira diferente ou ter hábito diferente, de maneira diferente, não nos obriga a achar que só porque é diferente também é certo. Isso é relativismo moral. Então é necessário nós entendermos que porque cada um tem a sua verdade, vale a lógica de que devemos aceitar qualquer coisa? De forma alguma, né? Como diz o pastor Silas Malafaia, nina não. Existem princípios éticos, como a decência, a honestidade, a solidariedade, né? Como a transparência, que servem como referência para nós. Por isso que se desvia desse caminho tem de saber que não vale qualquer coisa, certo? E eu quero terminar com Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Se você tiver Bíblia aí, acredito que você tenha, quiser juntamente comigo ler, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, está dizendo assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora veja, irmãos, que os idealizadores do relativismo, desse pós-modernismo, desse secularismo, desse materialismo, são pessoas inteligentíssimas que estão a serviço do inferno, serviço de Satanás. Nós não temos que lutar contra as pessoas, nós não temos que destratar as pessoas, mas veja a recomendação: nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí vai dizer que você tem que ficar revestido com a armadura de Deus, ok? Olha, eu tenho mais 3 vídeos sobre relativismo, certo? Sobre tolerância. Um deles eu já disse, vou dar uma resposta a Leandro Carnal, porque ele disse que nem Jesus conseguiu explicar o que era a verdade. Então eu vou desmenti-lo pela palavra de Deus. Mas você já teve aí um conceito sobre o que é relativismo, não é? Como é que funciona o relativismo, e vai ser importantíssimo que você tenha esse conceito para que você consiga dar boas aulas nesse próximo trimestre. Eu tenho mais alguns vídeos para gravar sobre relativismo e depois também sobre materialismo e pós-modernismo. Desde já agradeço a você por ter ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo, irmão. Abençoe o nosso ministério, abençoe a sua casa, abençoe outros irmãos. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e indique para outras pessoas, para que nós possamos crescer juntos e a igreja do Senhor ser edificada não só lá pelo seu pastor, pelos cultos de doutrina, pelos cultos de adoração a Deus, mas que você possa também, não é, em casa, estar lá lavando louça, estar arrumando a casa, passando a roupa, você também possa ir ouvindo as mensagens da palavra de Deus. Um grande abraço. Nós temos um trimestre maravilhoso pela frente e eu quero convidar você a continuar usufruindo dos subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Um abraço, beijo no coração de todos, Deus abençoe.